Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez na casa de Miramês? Que a paz de Jesus se faça presente, viu? Qualquer dúvida, só levantar a mão, que o palestrante vai esclarecer para você, tá bom? E isso serve para todos, tá, pessoal? A participação aqui é para todos, O estudo é em conjunto, Então, estamos todos juntos aqui para aprender. Tá ok? Quem estiver com o celular, pessoal, vou pedir para desligar ou colocar no modo silencioso, para que possamos ter uma palestra harmoniosa e tranquila, Então, nós vamos fazer a prece inicial e, após a prece inicial, vou convidar nosso companheiro Vane para fazer o estudo, que é sobre o paralítico de Cafarnaum. Tá ok? Então, para a prece inicial, eu vou chamar a Shirley para fazer para nós. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos, serenar nosso coração e agradecer a oportunidade de estarmos aqui na casa do irmão Miramês, que nos acolhe, que nos intui e que possamos, através da leitura, serenar nosso coração com paz, com amor, com sabedoria e com humildade. Agradecemos essa oportunidade e que temos certeza que todos que aqui entraram sairão daqui melhores do que aqui chegaram. Que possamos estar em paz, na certeza de com os ensinamentos, nosso conhecimento e a nossa boa vontade, a gente torna-se pessoas melhores e que possamos também semear o bem a todos que convivem com nós e que a todos aqueles que também estão distantes e ainda não têm o coração aberto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Agradecemos a Shirley pela prece. Vou convidar nosso irmão Vane para fazer o estudo por nós. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz aos nossos corações, que possamos buscar sempre os ensinamentos de Jesus e que possamos colocar esses ensinamentos em nossa vida, no nosso lar, no convívio com aqueles que estão mais próximos de nós, no nosso dia a dia, fazendo com que a nossa transformação crística, que nós possamos ser realmente cristãos, sempre baseados na força que vem do Evangelho de Jesus. Que assim nós vamos conseguir nos elevar espiritualmente, galgar maiores degraus, em direção do Senhor, em direção de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito, a nossa determinação e a nossa evolução, não é? Bom, hoje nós vamos falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Essa passagem, 3 evangelistas colocaram essa passagem nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi fazer Marcos baseado naquilo que Marcos diz, porque é muito próximo do que Lucas diz também. E na época, Mateus ele escrevia muita coisa, e Mateus ele ainda não estava entre os discípulos. Foi depois da passagem do paralítico de Cafarnaum que Mateus se juntou aos outros discípulos, não é? Então, eu escolhi Marcos, porque Marcos ele foi o primeiro evangelista a escrever sobre Jesus, sobre o Evangelho. Nós tivemos Paulo, que escreveu muita coisa primeiro,
mas os 4 evangelhos, o primeiro foi escrito por Marcos. Tá? Então eu trouxe através dele para que a gente possa estudar e entender um pouquinho o que Jesus quis dizer para a gente com essa passagem do paralítico de Cafarnaum. Então nós vamos esmiuçar bastante, colocar bastante detalhe nessa proposta para que a gente possa fazer com que essa expressão paralítico de Cafarnaum possa ser para a nossa vida, para as mudanças que a gente precisa fazer. Então eu vou ler primeiro e depois a gente vai estudando, tá? Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia? Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvada a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Muito bonita, né? Essa passagem é muito bonita. Bom, vamos começar do começo, né? Então, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a gente sabe nos evangelhos que Jesus ele se situava muito em Cafarnaum. Ele atravessava o lago para lá e para cá, subia lá para Jerusalém, lá para cima, depois ele voltava novamente, mas ele se situava em Cafarnaum, porque ele, de repente, era o ponto central de todas as atividades, de todas as coisas que ele precisava fazer. Ele conseguia se locomover fácil. Então, ele sempre vivia em Cafarnaum, ele sempre estava por ali. É uma expressão que a gente pode colocar assim: Jesus está sempre próximo de nós. Onde a gente estiver, Jesus vai estar próximo de nós. A notícia de que ele tinha voltado se espalhou novamente. Jesus sempre volta, né? Quando a gente pede para Jesus, quando a gente está em contato com Jesus, quando a gente busca Jesus, ele sempre volta. Ele sempre vai estar no nosso coração. Basta que a gente abra o nosso coração para as nossas coisas, para as coisas de Deus, para aquilo que nós precisamos trazer no nosso espírito com uma condição de melhorar, que nós vamos sempre ter Jesus de volta. Ele vai estar sempre por perto. Então, espalha-se rapidamente. Quando se fala de Jesus, espalha-se rapidamente. O Evangelho de Jesus espalhou rapidamente. Então, quando você está falando de Jesus numa assembleia, numa igreja, numa casa, essa fala de Jesus, essa condição de falar sobre Jesus, isso se espalha automaticamente.
A gente não faz o culto no lar em casa? O que acontece quando a gente fala sobre Jesus no culto no lar em casa? Espalha-se uma luz, não é? Espíritos amigos, espíritos angelicais, espíritos bons estão ali por perto, porque a gente começa a falar sobre Jesus. Jesus não falava que onde estivermos reunidos, 2 ou 3 em meu nome, lá estarei? Então, onde que nós estamos, Jesus está, e isso se espalha rapidamente, porque a palavra Jesus tem muita força, tem muita força. Em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado, Jesus estava ali, naquele momento. Né? Naquele momento em que precisava-se de Jesus, ele estava ali. Ficou tão cheia, que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Bonito, né? Quando a casa enche, né? Espíritos encarnados e desencarnados buscam Jesus, quando Jesus está ali, quando aquela luz está ali, quando está brilhando, quando está o ensinamento de Jesus no nosso coração, quando a gente abre o Evangelho, a gente vê palavras lindas, maravilhosas, que a gente fala assim, puxa, isso aqui tocou no meu coração. Então, busca-se reunir-se naquele ambiente muitos espíritos. Muitos espíritos. Por que a gente busca uma igreja? A gente busca uma sinagoga, a gente busca um templo. Por que a gente busca? Porque ali tem a presença de Deus. Ali tem vários casos, em muitos casos, na maioria dos casos, tem o Evangelho trazido por Jesus. Então, quando se espalha, enche-se a casa. A gente vai numa igreja, por exemplo, a gente fala assim, puxa, a igreja tem poucas pessoas hoje. Mas tem poucas pessoas encarnadas. Igual hoje aqui, vocês estão aqui, mas a espiritualidade também está aqui. Espíritos que buscam ajuda também estão aqui. Então a casa enche, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Jesus sempre pregou a palavra de Deus. Jesus sempre ensinou a palavra de Deus. Ele não veio destruir a lei, ele não veio mudar nada, ele não trocou nada de lugar, ele simplesmente cumpriu aquilo que estava escrito. Só que Jesus cumpriu aquilo que estava escrito de um jeito que nós aprendêssemos, de um jeito que nós pudéssemos buscar cada vez mais a humildade, o amor, a caridade, o perdão, em todos aqueles que convivem com a gente. Então Jesus, ele era muito inteligente, ele estudava todos os trechos, todos os textos bíblicos, todos os textos da antiga Torá, ele aprendia, ele ensinava com seus discípulos, porque naquela época não tinha Antigo Testamento igual nós temos hoje, não é? Então os judeus aprendiam com aquilo. Então Jesus era um judeu, né? Então ele ensinava a palavra de Deus para todas as pessoas. Ele não deixava de ensinar em tempo algum. 4 homens vieram carregando um paralítico na maca. Esses 4 homens, eu vou falar sobre eles daqui a pouco, mas eles vieram carregando um paralítico. Esse paralítico representa o quê? Às vezes que nós não buscamos Jesus, às vezes que nós temos uma certa paralisia espiritual e a gente se concentra mais nas coisas efêmeras, a gente esquece as coisas que são a nossa razão de viver. Nós paralisamos a nossa vida enquanto espíritos aqui nesse plano, modificando as nossas atitudes, crescendo, evoluindo, em detrimento de coisas efêmeras. Nós deixamos de perdoar, deixamos de amar, deixamos de ter compaixão, deixamos de ceder em benefício do outro, muitas vezes porque nós ainda estamos trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, a gente ainda fica preso a coisinhas que nos afligem o espírito.
E nós ainda passamos a ser esse paralítico. Nós passamos a ser paralíticos, porque nós estamos parados esperando. Ali atrás eu não falei que Jesus está em todos os lugares? Quando a gente fala Jesus, uma luz se acende. Mas aí nós falamos Jesus, mas esse Jesus está saindo de que maneira do nosso coração? Eu não estou falando da boca, estou falando do coração. Como esse Jesus sai do nosso coração? Como que nós entendemos Jesus? Uma vez eu estava falando sobre Jesus para os evangélicos, aí eu falei assim, o que Jesus representa para você? Aí cada um colocou Jesus de uma maneira, até chegar em um determinado número, alguém falou assim, Jesus é tudo. Falei, tá bom. Jesus tem que ser tudo para a gente, não tem? Então eu lhe perguntei, e você? Jesus para mim também é tudo. E você, e você, e você? Os outros responderam, Jesus é amor, Jesus é caridade, Jesus é luz. Mas, como que Jesus pode ser tudo para a gente, se a gente ainda se pega agarrados aos nossos pecados? Às vezes a gente pensa assim, puxa, eu não peco, mas se a gente pisar na bola com alguém ali na rua, se a gente contar aquela mentirinha besta que não faz mal a ninguém, então a gente ainda peca. Aí quando a gente fala assim, Jesus é tudo, e Jesus bate lá na nossa porta e fala assim, ô irmão, preciso de ti, tem uma pessoa ali que está precisando de ajuda. Aí se a gente não atender Jesus, Jesus não é tudo. Então, onde Jesus está no nosso coração? Do lado de dentro ou do lado de fora? Se ele está do lado de fora, ele quer entrar. Se ele está do lado de dentro, ele quer sair. Nós precisamos abrir a porta para Jesus sair. Então, nós não podemos ficar nessa paralisia, a humanidade parada, esperando com que Jesus desça dos planos mais elevados e nos acuda, nos salve. Ele já mandou a mensagem para nos salvar. Está lá no Evangelho. Basta a gente ler que as respostas estão lá. Todas elas. Para todas as dificuldades. Para todos os momentos. As respostas estão lá. Esses 4 que carregaram Jesus, nós poderíamos colocar como 4 situações. Primeira, amizade. Amizade. Às vezes nós temos pessoas que nos amam, que são nossos amigos, sem grau parentesco, qualquer outra coisa assim, que nos amam, que falam para a gente assim, busca Jesus, seja cristão. E tem os outros que são leais, a segunda colocação, a lealdade. Aqueles que nos querem bem demais e nos são leais nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos erros, nos nossos acertos, nas nossas buscas e nas nossas incompreensões ou entendimentos. São leais. Para colocar mais para frente um pouquinho, eles são determinados. Eles são determinados. Alguém fala assim, por exemplo, eles perguntaram se o paralítico queria ir lá. Não tem isso no Evangelho, tem? Mas eles são determinados, eles falaram, nós vamos te levar. O que eles fizeram? Gente, dá licença que eu vou passar aqui, dá licença, abre a porta aí. Eles subiram no telhado. Eles subiram no lugar mais alto para atingir Jesus. Determinação, eram determinados. Mas para eles serem determinados, eles precisavam de uma coisa, de uma palavrinha de 2 letras. Fé. Como é que eles iam ter fé, ter determinação, levar um irmão para assistir a Jesus, para estar com Jesus, se eles não tivessem fé? Então eles tinham fé, subiram ao telhado para encontrar Jesus. Então isso é a expressão de que eu não preciso ter obstáculo para encontrar Jesus.
Mas ninguém perguntou para o paralítico se ele queria ir ali. A gente não sabe se ele queria ir ali. Mas 4 pessoas disseram: nós vamos te levar lá, você vai encontrar Jesus e você vai ser curado. E você vai ser curado. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca. Joga-se na sua humildade, na sua paz e chegue próximo a Jesus. Então foi isso que eles fizeram. Baixaram o homem o máximo que ele pôde até ele chegar de frente para Jesus. Já pensou a gente sonhando lá naquele sonho maravilhoso? Aí o nosso espírito: vou dar uma voltinha por aí. Aí na hora que a gente dá uma voltinha por aí, a gente olha assim: Jesus. E agora? O que eu faço? Jesus está ali na minha frente. Meu Deus, o que eu faço? Não é? Já pensou que coisa mais linda? Como aconteceu com várias pessoas que tiveram frente a frente com Jesus. Na história nós temos Voltaire, aquele filósofo, que ele não chamava Voltaire, desculpem, eu não lembro o nome dele, que quando os espanhóis invadiram a América Central, mataram todos os índios, e Voltaire reclamou. De noite ele sonhou com Jesus. Aí ele falou assim: Jesus, por que todo mundo aprendeu as coisas que o Senhor ensinou? Aquela turma toda foi lá do outro lado para o mundo novo e matou aquele monte de índio. Aí Jesus falou assim: eu ensinei o Evangelho. Agora alguns entenderam de outra forma. Como que a gente entende o Evangelho? Como que a gente encontra Jesus frente a frente na nossa vida e a gente fala o que para ele? A mesma coisa que Paulo falou? O que foi que Paulo falou? O que queres que eu faça? Paulo não perguntou para Jesus assim: você não vai me curar? Não estou enxergando nada. E agora? Caí do cavalo, estou aqui. O que eu vou fazer da minha vida? O que queres que eu faça? Então, quando a gente encontra com Jesus, a gente tem que perguntar para ele: o que queres que eu faça? Aí Jesus vai falar assim: vai fazer isso que você dá conta. E a gente dá conta. A gente dá conta. Porque a gente tem o respaldo de Jesus. Mas para isso a gente precisa aprender com o Evangelho. Não esquecer do Evangelho. Quando nós estamos em nossas dificuldades, quando a gente tem aqueles pecadinhos domésticos, né? Pecadinhos caseiros, pecadinhos de estimação, pecadinhos levinhos, pecadinhos pesadões, né? E a gente está de frente para Jesus, aí a gente fala para Jesus assim: não, Jesus, me perdoa aí, me ajuda aí que eu preciso perdoar, eu preciso de perdão, porque eu pequei demais, e só o Senhor que pode me ajudar. Aí Jesus, na sua bondade, ele vai olhar para o nosso perispírito assim, aquele perispírito meio corroído, né? Meio de lado, né? Fora um pouco do prumo. Quem é passista, quem toma passe, que já leu sobre perispírito, sabe o que eu estou falando, né? O perispírito fica meio fora do prumo, do corpo, porque as pessoas estão meio assim, por um caminho que não está legal. Aí Jesus olha e fala assim: está perdoado. Está perdoado. Mas aí Jesus ele coloca uma frasezinha depois, né? Para alguns, ele colocou uma frasezinha assim: vai e não peques mais. Os seus sofrimentos acabaram. Vai e não conte nada para ninguém. Então ele falou um monte de coisa assim, né? E principalmente, vai e não peques mais. Bom, ao ver a fé que eles tinham,
Olha que interessante. Ao ver a fé que eles tinham. Jesus viu a fé que eles tinham. De quem Jesus está falando? Dos 4 homens. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Aí ele direcionou para o paralítico. Ele não precisava falar nada com aqueles 4. Né? Filho, seus pecados estão perdoados. O paralítico não falou nada, chegou lá do jeito que chegou, deitado na maca. E Jesus, como é nosso irmão de todas as horas, é aquele que nos ensina tudo que nós precisamos aprender, ele simplesmente falou para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Por causa de quê? Por causa dos 4 que estavam ali. O paralítico, ele tinha muito pecado, né? Não tinha? Para ele ter estado numa condição de paralítico numa encarnação, ele tinha que ter muito pecado. Então Jesus usou isso porque Jesus não sabia que esse paralítico, ele ficou paralítico depois, né? Teve alguma situação que ele ficou paralisado, mas Jesus entendeu isso como o perdão do passado dele, provavelmente de outras encarnações, ao ponto que ele chegou naquele estado na maca, de precisar de ajuda, porque ele não se movimentava. Então Jesus olha para ele e diz: seus pecados estão perdoados. Porque era coisa do passado, bem remoto. Bom, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, né? Essa turminha aí, onde que Jesus andava, sempre tinha aquela turminha, né? Oh, vamos lá, Jesus está ali, vamos lá naquele mestre lá, vamos lá dar uma cutucada nele, vamos ver o que ele está ensinando. Era aquela turminha, aqueles urubuzinhos, né? Que ficam esperando a carniça ficar no ponto, né? Com aquele cheirinho, né? Para eles aterrissarem sobre Jesus, né? Então eles ficavam por ali, manipulando, olhando, verificando, percebendo onde que Jesus estava errando e não dando muita razão onde Jesus estava acertando. Porque onde Jesus acertava era chamado de blasfêmia. E Jesus não errava. Todas as vezes que ele foi tentado, ele simplesmente acertou. Porque ele foi ali, nos ensinamentos de Deus, da maneira que deveria ser. E Jesus, ele sabia o que aquela turminha pensava, porque se eles estavam ali, é porque eles precisavam de alguma lição, precisavam de algum ensinamento. E Jesus não se fazia de rogado, ele ia lá e vamos ensinar, vamos aprender. E ele sempre colocava uma lição nova para que aqueles fariseus, para que aqueles doutores da lei e outros, né, fora os fariseus, que iam por ali para poder instigar Jesus em alguma trama, né? Mas Jesus, ele como sendo supremo, superior, ele sabendo das coisas, né, que ele Deus, como ele diz, eu e Deus estamos no planeta desde que o planeta é planeta, ele sabedor dessas coisas, ele sabia, ele ia justamente onde ele precisava ir para chegar até aqueles que o orgulho não deixava fazer com que eles entendessem o que Jesus estava falando. Por isso eles eram muito contra o que Jesus falava. O que ele está dizendo, disseram eles. O que ele está dizendo? Porque a questão de perdão era aquela questão de Deus perdoar. Só Deus pode perdoar, porque a lei é de Deus. Não foi aquilo que Moisés trouxe para a gente? Aqueles 10 mandamentos, que às vezes a gente não lembra nem de 5, eu pelo menos uns 4 eu lembro. Mas às vezes a gente não lembra nem de 5. Mas aqueles 10 mandamentos são tão importantes lá naquela época como são agora. Estão vivos até hoje e vão ficar vivos para sempre.
Então, eles já cutucavam Jesus, porque perdoar era coisa de Deus. Como que você fazia para perdoar alguém, né? Quando você vai numa igreja católica, por exemplo, você senta lá, né, para pedir perdão. Hoje tem o perdão coletivo, né? Que as pessoas sentam lá e, Senhor, me perdoa porque que eu fiz, tal. Pede perdão para Deus, para Jesus, não é? Perdão às vezes até para si mesmo, né? Então está ali pedindo perdão. Nós pedimos perdão aqui também, nas nossas preces e nas nossas orações. Deus escuta. Então eles falam que ele está dizendo, isso é blasfêmia, isso é coisa que vem de Deus. Ele está errado. Por que ele pode perdoar? Ele não pode perdoar, isso é coisa de Deus. Talvez se Jesus falasse assim, Deus te perdoe, em nome de Deus, Deus te perdoe, eu te perdoo. Não, Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Simples assim, né? E eles dizem, somente Deus pode perdoar pecados. Por quê? Porque a nossa vida bate de frente com a lei divina. A nossa vida bate de frente com os 10 mandamentos. Todos eles. Não adianta a gente falar assim, mas tem um lá que não tem nada a ver com os tempos de hoje. Todos eles batem com a nossa vida. E todas as vezes que a gente vai errar, a gente vai descobrindo e vai vendo que a gente tem discernimento o suficiente para não fazer errado. Aí a gente se encontra de frente para a lei de Deus. E a gente fala assim, puxa, pela lei de Deus aqui, eu errei feio. Mas às vezes a gente insiste bastante, né? Porque quando a gente já tem uns 4, 5 anos de idade, a gente já conhece bem Deus, né? A gente sabe que Deus existe. Com 3, 4, 5 anos, as ideias inatas que vêm lá do plano espiritual, nos colocam na condição de sabedores da existência de Deus e de Jesus. Eu não sei se eu falei isso aqui uma vez, mas eu trabalho lá no Abrigo de Jesus, lá no Padre Eustáquio também. E a gente cuida das criancinhas lá até 5, 7 anos, mais ou menos. E um dia que a gente estava dando passe numa criança assim, aí lá do cantinho veio uma criancinha de uns 3, 4 anos, ele veio na minha direção. Aí ele, com um sorrisinho, ele falou assim, nossa, eles me chamam de tudo, viu gente? Vovô, tio, professor. Eu falo assim, não, eu sou irmão. Estou muito novo para ser vovô de todo mundo aqui. Aí eles, tá bom, legal. Então fica lá. Aí veio lá no meu cantinho assim e falou assim, ô professor, eu tio, não lembro, desculpe. Eu estou muito feliz hoje. Aí eu falei assim, que bom, você está feliz hoje? Por que você está feliz hoje? Porque Jesus está aqui. Aí eu falei, caramba, a idade desse bichinho, 3, 4 anos. Quer dizer, uma criancinha de 3, 4 anos, ele foi lá falar comigo que Jesus estava lá no ambiente. Então, nós sabemos que Jesus está do nosso lado. Nós sabemos que Jesus está no nosso espírito, no nosso coração o tempo todo. Mas nós, às vezes, nos batemos de frente, né, com os ensinamentos divinos. Eu não vou nem falar do Evangelho, não, hein? Só estou falando dos 10 mandamentos lá. Porque lá no Evangelho, Jesus fez o quê? Fez igual a gente está fazendo aqui agora, né? Foi esmiuçando o Evangelho para a gente, esmiuçando. Pega. Aí agora no Espiritismo, Emmanuel vem e vai desmanchando mais ainda o Evangelho e vira para a gente e fala assim, pega o que está escrito aí. E está lá, no Evangelho, está lá em Emmanuel, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo acertadinho. Eu tive nessa casa aqui há uns 10 anos e fiz um estudo. Quando eu estava descendo ali, uma senhora me parou, falou um monte de coisa, ela mora aqui embaixo, e falou assim, que eu tenho isso. Eu sou péssimo para dar conselho. Aí eu virei para ela e falei uma coisa que um espírito falou comigo há uns 20 anos. Eu perguntei para ele assim, onde estão as respostas?
Aí ele falou comigo assim: todas elas estão no Evangelho. Aí a resposta que eu dei para a senhora, que me pediu ajuda, eu falei assim: todas as respostas estão no Evangelho. Porque eu não poderia ajudá-la do jeito que ela estava querendo. Então eu falei: vai lá no Evangelho, tem uma paginazinha lá que está lá esperando a senhora. Quando a senhora abrir ela hoje à noite, lá na Bíblia, lá na casa da senhora, a senhora vai ver a resposta. Deus abençoe que ela tenha aberto na página, que realmente estava a resposta. Eu torci muito para isso. Então, somente Deus perdoa porque nós temos uma lei, e nós estamos submetidos a ela. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando. A gente consegue enganar Jesus, consegue enganar Deus? Jesus uma vez falou assim: não se esconde de Deus o que se esconde dos homens. Um pensamento mau é como uma pedra tirada. Você joga a pedra e depois não tem como correr lá e segurar. A pedra já foi. E o mal que essa pedra vai fazer? Então, antes das atitudes vem os pensamentos. E Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Porque nós temos um companheiro, um amigo leal, que está do nosso lado todos os dias, 24 horas por dia, um amigo que não solta a nossa mão, que se chama anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído do que a gente e que gosta demais da gente. E ele está do nosso lado nos ajudando a sermos melhores. Às vezes a gente escuta o que ele diz, às vezes a gente não escuta. Às vezes a gente passa ao largo, né? Às vezes ele fala assim: não. Aí a gente, sim. Aí ele encosta do lado e fala assim: puxa, eu vou esperar a atitude dele de melhora. Na hora que ele melhorar, eu volto de novo, fico do lado dele. Mas abandonar a gente, nunca abandona. E é esse amigo que nos empurra, nos instrui, nos ajuda através das nossas boas vibrações que nós recebemos, das nossas intuições, das nossas inspirações. Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa assim e vem no nosso pensamento assim: puxa vida, se eu continuar fazendo isso eu vou machucar. Aí a gente escuta isso umas 3, 4 vezes e não machuca depois? Porque o nosso anjo da guarda falou umas 3, 4 vezes e a gente não escutou. Esse exemplo é meu, tá? Porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Marretando uma peça de aço inox, porque meus funcionários estavam tudo na rua. Aí o meu anjo falou assim: você vai acertar o seu dedão. E eu estou pá. Você vai acertar o seu dedão. E eu estou pá. Na terceira, eu puf, no dedão. Eu costumo xingar quando eu bato no dedão, quando eu machuco. Xingar sim, já, gente, na boa. Mas eu nem falei nada, porque eu falei assim: eu tive 3 avisos e não escutei nenhum dos 3. Aí eu larguei a peça de aço lá depois que o meu dedão ficou desse tamanho e fui fazer outras coisas que eram da minha conta e não mexer nas coisas que eram da conta dos outros. Então nós temos o nosso anjo da guarda que nos ajuda demais, sempre. Bom, Jesus percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Por que a gente questiona tanta coisa em nosso coração? Porque às vezes nós escutamos o chamamento de Jesus e nós ainda questionamos se é Jesus que está chamando a gente. Tem hora que a gente toma uma cacetada moral na rua, em qualquer lugar, numa festa, num salão, em qualquer lugar, numa viagem. Aí a gente, na hora que toma aquela pancada moral, uma ofensa, alguma coisa assim, a gente simplesmente esquece que Jesus existe. Que a gente poderia sair melhor do que nós entramos.
Porque o que vai acontecer dali para frente, dependendo da nossa situação, é culpa nossa. Porque a gente recebe uma ofensa, a gente quer fazer o quê? Dar o troco. Né? A gente quer dar o troco. Mas se a gente receber uma ofensa e a gente não der o troco, a gente não vai ser muito mais feliz? Porque nós não vamos carregar nenhuma dificuldade para a nossa vida. Porque se a gente questionar o que Jesus ensinou para a gente, né? Vai e faça do jeito que eu estou falando, a gente questionar isso, a gente vai arrumar confusão para a nossa vida. E eu não estou falando dessa vida física, não, aqui, não. Estou falando de outras que virão. Daqui a 300 anos, por causa de uma desavença que a gente poderia ter evitado nessa vida, daqui a 300 anos nós vamos encontrar com alguém que está nos perseguindo. Aí a gente vai perguntar assim, por que essa pessoa está me perseguindo? Por quê? O que eu fiz? Aí a gente vai lá naquelas reuniões de desobsessão, quem já participou sabe, aí o Espírito fala assim, em 1800 e não sei quanto ele fez isso comigo. Eu não vou libertá-lo de jeito nenhum, vou ficar no pé dele o tempo que eu precisar. Às vezes, por causa de uma coisa besta, a pessoa se sente ofendida. Por quê? Porque a gente está questionando Jesus. Se te derem um tapa do lado direito, mostre o lado esquerdo. Né? Jesus não quer que a gente seja esbofeteado, né, que aquela coitada tomou 60 socos dentro do elevador, Deus me livre. Jesus não quer isso, mas Ele quer o quê? Que nós perdoemos. Que a gente não devolva. Porque na hora que a gente tomar um tapa, a gente agir de uma maneira mais cristã, nós não vamos buscar mais dificuldade para a nossa vida. Que o Divaldo Franco costumava falar dívida, né? Nós não vamos arrumar mais dívida, porque a gente não está questionando Deus. Bom, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue sua maca e ande? Qual dos dois é mais fácil? Mas Jesus trouxe o ensinamento, teus pecados estão perdoados. O levanta-te e anda é a cura. A cura, Jesus, se não me engano, foi de 35 a 40 curas que Jesus fez no Evangelho. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, Jesus era homem, por isso que ele usava a expressão Filho do Homem. Jesus era homem como todos nós aqui, homens, mulheres, que é o mesmo corpo, a mesma combinação atômica, mesmos gás, como é que é? Azoto. Azoto, gás carbônico, nitrogênio, tudo isso é formado no nosso corpo. E Jesus era a mesma coisa. Porque Jesus ele não veio para burlar a lei. Ele nasceu filho do homem. Tem autoridade na terra. Ele, homem, tem autoridade na terra para perdoar pecados. Jesus tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico. Aí Jesus se voltou para o paralítico, que estava ali esperando a vez dele. Levanta-se, pegue tua maca e vai para casa. Aí eu pergunto, Jesus, ele em várias passagens, ele usava tantas expressões de cura, né, de pecado, de perdão. E ele, para o cego lá, ele não falou pegue tua bengala. Para a mulher com hemorragia lá, ele não falou nada com ela para ela pegar outra roupa limpa. Jesus não usava nenhum termo assim. E de repente ele falou com ele, levanta-te, pegue tua maca e vai para casa. Ele não falou ande. Que andar é seguir. Aí ele quer que ele vá para casa.
Mas por que ele vai pegar a maca dele se ele já está curado? Por que será que Jesus pediu para ele levar a maca? Aqueles 4 que trouxeram ele poderiam ter levado a maca dele. Por que será? Então Jesus pede a ele que se levanta. Ele levou a maca para casa porque ele precisaria da maca novamente. Porque ele cairia em pecado. Precisava Jesus falar, pegue tua maca? Não. E onde que ele mandou ele levar a maca? Vai para a tua casa. Casa, o lar, o nosso lar, gente, é onde que a gente está ali trabalhando, o irmão, a mãe, o pai, o avô, seja lá quem for, está lá trabalhando o amor, trabalhando a paz, a harmonia, ceder a favor do outro, o perdão, sem briga. O lar precisa estar lar. O lar não pode continuar casa. Casa é onde tem tijolo, areia, tinta, vidro. Isso é casa. Lar é onde tem amor. Onde tem Jesus. Onde tem evangelho. Porque onde nós temos evangelho, nós temos amor. Por mais que crie-se uma desavença qualquer no lar, nós sabemos que nós temos o evangelho e nós vamos perdoar. Nós não vamos ficar carregando nenhum tipo de utensílio para a nossa vida, para a gente não ficar andando com aquela fé capenga, aquela fé que precisa de muleta, que precisa de bengala, que precisa de maca. Se a gente tem fé, a gente vai levantar perante Jesus e nós não vamos precisar de mais nada. A única força que vai nos movimentar é a fé. Porque nós sabemos que Jesus disse aquilo para a gente para que aquilo fosse guardado, gravado de forma indelével no nosso perispírito. Ou seja, para sempre enquanto aquele perispírito estiver conosco. A palavra de Jesus, ela tem que estar ali. Mas não é guardada, não. Ela tem que estar ali para que ela possa ser usada em outros lugares, com outras pessoas. Nós não podemos guardar aquilo que nós recebemos. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, Jesus pede a ele para que ele possa levar a sua maca. Ninguém vai carregar aquela maca. Aqueles 4 ali não vão carregar, ele que vai carregar. Porque ela no futuro, se ele precisar, se acontecer alguma coisa, ele vai pegar a maca e vai deitar nela de novo. Algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem que muitas das pessoas que Jesus curou voltaram a ter problema de novo. Eu nunca vi isso, nunca estudei isso, então eu não sei dizer, tá? Vocês podem buscar em algum livro, algum lugar, essas informações. Mas para dizer a verdade, eu nunca achei alguma coisa parecida. Mas essa questão da maca, se ele está levando a maca, é porque ele iria utilizá-la novamente. E ele foi para casa, que ele tinha que levar ela para a casa dele, que é lá na casa dele que ele teria que fazer as coisas certas dentro dos ensinamentos de Deus, para que a vida dele possa melhorar e ele não precisar mais de perdão. Porque ele ia resolver as suas questões com Deus. O homem se levantou de um salto. Puxa, para quem estava numa cama, paralítico, ele levantou de um salto. Isso significa o quê? Alegria. Não é? É como uma criança, que você está doce, você dá um pulo, um brinquedo. Levantou-se de um salto, pegou sua maca e saiu andando. Ele pegou a maca dele e saiu andando normalmente. Quer dizer, ou seja, recebi o agrado de Jesus que eu precisava. Agora eu vou para casa. Diante de todos, a multidão ficou admirada. Nossa, Jesus, gente? E louvava a Deus, exclamando:
nunca vimos nada igual. Gente, se Jesus aparecer na porta da casa da gente, né? Ele está lá transvestido talvez de um mendigo, né? De uma pessoa da rua que está precisando de ajuda, no vizinho, num parente. Mas se Jesus bater na nossa porta, a gente vai olhar assim, é Jesus que está ali, né? E a gente vai olhar e vai falar assim: oi? Ah, estou precisando de ajuda. A gente vai falar assim: ajuda? Aí a gente olha para a televisão: ah, você está passando um negócio bom ali, não vou sair agora não. E se Jesus bater na nossa porta, a gente vai abrir, a gente olhar para Jesus, ele vai falar assim: eu sou Jesus. Aí muitos dos seres humanos com certeza falariam para ele assim: se você é Jesus, faz um milagre. Faz um milagre. Aí ia falar assim: puxa, Jesus vai falar assim: puxa, preciso fazer um milagre? Por quê? Jesus, ele fazia os milagres porque ele tinha aquela necessidade de mostrar para as pessoas que ele era capacitado para isso, porque naquela época existiam muitos profetas. E Jesus, ele era denominado como um profeta, tanto no islamismo quanto para os judeus. Eles dizem que Jesus era um profeta. Então, havia muitos profetas por ali, que buscariam ajuda espiritual para os seus problemas e as suas dificuldades. Mas Jesus era um profeta diferente, porque ele curava. Ele levava as dores e os sofrimentos das pessoas. Mas esse levar a dor e o sofrimento das pessoas era um ensinamento que ele trazia para aqueles pobres de espírito, ou os mais humildes, entendessem o que Jesus estava dizendo. Lembram Isaías? Muitos ouvirão, mas não entenderão, não escutarão. Então o que acontece? Alguns escutaram, mas não entenderam. Lembram quando Jesus dava bronca nos discípulos porque ele falava uma coisa e eles não entendiam? Aí Jesus dava um puxãozão de orelha neles, falava assim: não entenderam o que eu falei? Pode olhar no Evangelho que tem várias passagens, eu não vou falar porque já estou em cima da hora aqui. Mas ele puxava a orelha porque os discípulos não entendiam. Principalmente uma delas é a parábola do semeador. Então, Jesus, ele trazia aqueles ensinamentos para que as pessoas entendessem. Por mais que ele fazia milagres, a parte mais importante de Jesus eram os ensinamentos. Os milagres eram aquela manipulação que Jesus fazia para curar as pessoas, para aliviar o sofrimento das pessoas. Mas os ensinamentos era aquilo que ficava. Era o que ficava. Tem uma parte no Evangelho, que está lá em Marcos, que ele fala assim: os leprosos estão sendo curados, os mancos andam, os cegos veem, e os humildes estão aprendendo o Evangelho. Só que em alguns lugares a gente encontra a palavra pobres. E os pobres estão aprendendo o Evangelho. Pobres de quê? Pobres de espírito, ou seja, os humildes. E olha que interessante, o Isaías, ele falou assim uma vez sobre Jesus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 4 a 5.
Lá em Jeremias 17, 14, ele fala para a gente assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo, ou louvo, né? Então, olha que interessante: cura-me, Senhor, e serei curado. Ele já usou lá atrás, cura-me, Senhor? Curado de quê? Moralmente, espiritualmente. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Jesus salvou através dos seus ensinamentos, e serei salvo porque aqueles ensinamentos vão servir para mim para a vida toda, né? Aí, resumindo isso tudo aqui, eu escrevi o seguinte: o Senhor vive em nós. Suas lições sempre voltam do coração ao coração onde Ele está. Se enche de pessoas em fé, e nossa perseverança e fé o alcança. A palavra de Deus nos conforta e instrui. O amor de Jesus nos carrega em seus braços e nos colocando de frente para a lei de Deus. Não se pode encontrar a nossa consciência animosidade, onde puser trazendo a verdade. Jesus, Filho do Homem, nos cura da nossa lepra e paralisia espiritual, e que não precisemos construir a desgraça no nosso coração. Gente, muita paz para todos, para conhecer agora. Que Deus nos abençoe, trazer sempre a luz e entendimento, que possamos sempre estar do nosso lado, buscando esse entendimento, buscando essa luz, e fazer com que a luz de Jesus brilhe cada vez mais forte. Basta que nós façamos com que ele entre no nosso lar, e com certeza ele vai ficar sempre conosco. Muita paz, e Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Vanheri, né, pelo estudo da noite. É importante que consigamos, né, deixar de ser aleijados moralmente ou mentalmente, né? Muitas vezes a gente vai se aleijando com o tempo, porque a gente deixa de fazer os estudos, de buscar conhecer melhor a nós mesmos e aprender a amar de verdade como Jesus amou, né? Ele foi um grande exemplo e muitas vezes a gente não busca isto. E a casa tem vários estudos que nos ajudam a nos conhecer, a buscar a compreensão do que Jesus trouxe para nós. Hoje iniciou o estudo Sementes do Amanhã, que é um estudo voltado para aqueles que pretendem ser tarefeiros na casa ou que queiram aprofundar um pouco no conhecimento sobre o Espiritismo. Esse estudo é feito baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos. Tem uma apostila, né, de Jesus a FEIME, com os temas sobre princípios básicos do Espiritismo, história do Espiritismo no Brasil, movimento espírita e sobre a fraternidade espírita Irmão Miramês. Então, aqueles que quiserem fazer o estudo, foi iniciado hoje, mas podem vir na próxima semana, no horário de 19h45 às 21h15, toda segunda-feira. Vai iniciar agora na quarta-feira o estudo Introdução ao Estudo do Espiritismo. Esse estudo é um estudo recomendado pela FEB e se baseia também no Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos, né? E tem uma apostila da FEB que orienta sobre todo esse curso. Aqueles que quiserem participar nas quartas-feiras, vai iniciar na próxima quarta, né, 19h45, entre 19h45 e 21h15.
Temos um outro estudo que iniciou ontem aqui na casa, que é o Evangelho Reditivo. Esse estudo ele ocorre aos domingos, de 8h45 às 10h15, e é o estudo do Livro dos Espíritos em consonância com as obras básicas. É um programa proposto também pela FEB, que visa o estudo dos livros do Novo Testamento. Né? Então, aqueles que quiserem estudar, fiquem à vontade, tem muito estudo na casa, cada um pode se adaptar a ele e procurar se conhecer melhor e conhecer melhor o Espiritismo. Nós vamos ter, logo após a prece final, o passe, e aqueles que se sentirem necessitados do passe, podem fazer uma fila e participar. Agora, é importante que saibam que a gente, no salão, já recebe, muitas vezes, esse passe. Então, muitas vezes não precisamos de ir lá na cabine, a gente já recebe. Então, mas aqueles que se sentirem com necessidade de ir tomar o passe, fiquem à vontade. Nós vamos chamar nosso irmão Reis para fazer a prece final por nós, e logo em seguida vai ser o passe, aí vocês podem se organizar em fila aqui à direita. Uma boa noite a todos. Vamos dar graças. Agradecer por esse instante maravilhoso que estivemos aqui. Para que todas as energias que forem colocadas nas palavras do Evangelho do Cristo possa adentrar em nossos corações, possa repercutir em nossas mentes, e que a gente possa levar esses ensinamentos de hoje para cada passo, para a nossa caminhada. Que a gente possa refletir o amor recebido hoje aqui nessa casa para todo aquele que a gente cruzar no caminho. Que os ensinamentos que aprendemos possam repercutir junto de todos aqueles que estiverem caminhando conosco. Vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima, nosso Jesus amado, a espiritualidade da casa, pelo acolhimento, que a gente possa levar daqui, com o manto de Nossa Senhora, a proteção, as energias e o amor que essa casa pode nos oferecer. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Uma boa noite a todos e muita paz.